Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Cana Talks, o videocast da Syngenta para você do setor sucroenergético. Estamos novamente aqui no Estúdio Mais Agro para apresentar para vocês informações técnicas relevantes, conteúdo científico atualizado e dicas de manejo para o seu canavial. Meu nome é Renato Pirola, sou gerente de marketing da Syngenta e é uma enorme satisfação estar apresentando mais esse episódio para vocês com a presença de profissionais renomados do setor. Primeiramente, eu quero apresentar Adriano Mastro, DTM da Syngenta, com mais de 20 anos de experiência no setor sucroenergético. Mastro, obrigado por estar conosco aqui hoje. Olá, Pirola. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por me chamar aqui. Espero contribuir com mensagens importantes aí para o setor sucroenergético. Que legal, muito bom ter você aqui, Mastro. E também quero dar as boas-vindas para o Dr. José Francisco Garcia, diretor da Global Cana. Seja muito bem-vindo, Zé. Pirola, obrigado pelo convite aí. A Syngenta, sempre parceira nossa. Então, vamos contribuir para o nosso setor sucroenergético, falando de entomologia e mais especificamente dos xenófilos hoje. Excelente. Márcio, você que tem bastante experiência no setor, mais de 15 anos de Syngenta, me conte um pouco aí sobre sua trajetória aqui nessa grande empresa. Bom, a minha trajetória na Syngenta, ela sempre passou pela área de pesquisa e desenvolvimento. Eu iniciei na Syngenta em 2008, onde eu trabalhava na área de Product Safety e eu era responsável pela condução dos campos que seriam para análise de resíduo, onde a gente fazia os laudos para registrar os novos produtos. Depois, em 2012, eu comecei a trabalhar especificamente com cana, na área de pesquisa e desenvolvimento com herbicida, inseticida, fungicidas e um pouco mais com plene. Em 2017, eu assumi a posição de desenvolvimento técnico de mercado, que é o DTM, posição que eu estou até no momento de hoje. Que legal. Uma grande trajetória, Mastro. E você, Zé? Você que é diretor da Global Cana, tem uma larga experiência, mestrado e doutorado. Me conta aí sua trajetória, sua carreira brilhante, Zé. Pirola, então, nasci na Grande Monte Alto, uma cidade que eu tenho a honra de sempre evidenciar. Tive a oportunidade de estudar em Araras, na UFSCar, o centro bem referência em cana-de-açúcar. E é interessante, porque até 2000 eu sempre trabalhei com citros. E essa virada de chave aconteceu justamente dentro do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, aonde, a partir do ano de 2001, eu me interessei pela cana-de-açúcar. E terminando a graduação, eu fui fazer o mestrado, doutorado lá em Piracicaba, na Exalc, e me especializei justamente nisso, na entomologia da cana. E de lá para cá nós temos desenvolvido muito trabalho, não só de pesquisa e desenvolvimento, tanto na área química como biológica, mas principalmente, Pirola, na parte de manejo, que a gente contribui de sobremaneira para toda essa evolução que nós temos tido aí nos últimos anos em termos da gestão do manejo de praga e na gestão de risco que essas usinas, o setor nosso, absorve com esse conhecimento. Perfeito, Zé. Obrigado por estar aqui. Acho que um ponto até de novidade para mim, você começou com a citricultura, eu sou neto de citricultor também, um grande apaixonado por essa cultura. Mas voltando aqui para o nosso tema principal, que é a canavicultura, nosso tema da nossa conversa hoje será em torno dos fenóforos leves, também conhecido como o bicudo do canavial, Tempos atrás, essa praga predominantemente era encontrada no entorno de Piracicaba e atualmente uma praga que se alastrou nas principais regiões aí do setor sucroenergético, presente em Goiás, Minas Gerais, MS, Paraná, entre outros estados, e que tem prejudicado significativamente, o potencial do canavial, reduzindo a produtividade e também a longevidade. Então, minha pergunta, Zé, nesse contexto, vai para você: por que é tão difícil de se controlar os fenóforos leves? Qual que é a característica dessa praga que a torna ser difícil de controle? Pirola, primeiramente a gente tem que falar da cana, É uma cultura que ela tem um crescimento bem rápido, então nós temos um ponto de atenção aí nas tomadas de decisão para o controle dessa praga. Então, além da fenologia da cultura, nós temos um inseto que tem um comportamento extremamente complexo.
Então, é um curculionídeo, isso já confere uma alta resistência, principalmente dos adultos em campo. É um inseto que ele está sob a palha, né? Então ele está embaixo da palha. As larvas, elas vão se desenvolver dentro dos tocos, né? Que toco é a base oriunda do como industrializável, e ela está extremamente protegida. E a pupa também. Então, pelo hábito, pelo comportamento dessa praga, o que torna de difícil controle. Então, nós temos uma evolução de tratamento, de um manejo bem robusto, para que nós, somando esses pontos de controle, consigamos, então, ter uma efetividade real de controle. Mas é uma praga que hoje nos desafia, principalmente por isso, em virtude da sua biologia, que é muito peculiar dentro do nosso canavial. Perfeito, Zé. E a Globalcana, como você citou anteriormente, é referência em pesquisa e desenvolvimento. Você está me dizendo, né, que essa praga tem características bem específicas da sua biologia, do seu comportamento. Então, qual que é exatamente o dano que os fenófilos leves pode causar no canavial? O dano em produtividade. O Pirola, é importante, né, porque momentaneamente nós temos um impacto em produtividade e, consequentemente, na qualidade industrial. Então, ele atua tanto na parte agrícola como na parte industrial, porém, o que mais nos preocupa é a sua ação sobre a longevidade desse canavial. Imagine você, hoje nós temos um investimento extremamente relevante para a implantação da cultura e nós temos um plano de exaustão de no mínimo 5 a 6 cortes. Então, a partir do momento que essa praga, além de ele impactar na produção, na qualidade, ele impacta na longevidade, ele se torna extremamente importante para nós. Então, não é fato incomum você ter canavial sendo renovado por falhas no manejo, por deficiências no manejo de reforma, sendo reformados do primeiro, segundo, terceiro corte, Pirola. Então, não só na parte de produção ou qualidade, mas principalmente pela fragilidade que ele ocasiona nessas touceiras. A touceira mais fragilizada, vamos pegar, por exemplo, a própria colhedora, ela acaba por retirar essas touceiras, e aonde vai aumentar sobremaneira o nível de falhas no canavial, justificando, assim, essa reforma precoce dentro do processo. E todos nós sabemos, né, que a reforma é um dos maiores custos, né, de implementação de um canavial, que as falhas também acabam sendo porta de entrada para plantas daninhas, né, roubando aí a produtividade. Dr. Zé, mais conhecido como Zé Francisco, né, a gente sabe que para ser eficiente no controle dos fenófilos leves, a gente precisa conhecer muito bem a biologia da praga, você já explicou, a gente precisa ter claro as estratégias de manejo e também ser assertivo no posicionamento de produto. Então, a Globalcana ela foi pioneira no desenvolvimento dos 10 mandamentos, dos 10 critérios técnicos de manejo dos fenófilos leves. Mas se fosse para resumir, os 3 principais critérios técnicos de manejo, Zé, dos fenófilos leves, quais seriam esses 3 que você elencaria para ter sucesso e não deixar esse canavial ser reduzido a produtividade ou antecipar essa renovação do canavial? Pirola, importante, né? Nós constituímos, então, esses 10 mandamentos para o setor de cana, trouxemos isso para a prática, então hoje ele é bem validado dentro do nosso processo. E o ponto principal, Pirola, nós vamos ganhar guerra com essa praga na reforma. Então a reforma é crucial, realizando aquelas operações que nós preconizamos dentro do processo, mas um ponto importante lá na reforma é a utilização do destruidor mecânico de soqueira. Então você pediu para resumir em 3, vamos falar da reforma. O ponto principal é um destruidor mecânico de soqueira realizado com excelência, e quando eu falo excelência, nós temos que ter mais de 90% de efetividade das operações nesse modelo. Partindo, então, para uma boa implantação, a gente tem uma área que está bem limpa da praga, nós vamos partir para a soca. Outro ponto importante, e esse eu gostaria de deixar bem claro, é a preparação da área para que nós possamos realizar as operações.
sejam ela de corte, sejam ela de vinhaça localizada. Então, Pirola, o desenleiramento, que é a retirada de palha sobre a linha, é uma preparação para que a gente possa exercer essa tecnologia. O que nós estamos tendo na prática é uma baixa tecnologia embarcada nos equipamentos. Então, nós temos que ter... então, lembrando, você me perguntou os 3 pontos. Reforma, o principal seria o destruidor mecânico de soqueira no momento adequado. Na soca, eu estou preparando a minha área com desenleiramento de palha. E agora nós vamos falar principalmente, o Pirola, um momento que antecede até mesmo o produto, que é a tecnologia de aplicação. Hoje nós temos o equipamento de corte de soqueira, por exemplo, que ele necessita de vários pontos de atenção. Por quê? A botinha se faz necessário para que eu possa colocar o produto no lugar adequado, junto com a pulverização 70-30, e eu preciso trabalhar no mesmo modelo de plantio, ou seja, se eu estou plantando de 2 linhas, eu vou cortar de 2 linhas. Necessita de um alto volume, então a gente posiciona maior ou superior a 300 litros de calda por hectare, e com tecnologia embarcada, principalmente com controlador de vazão. E essa bomba ela tem que ter capacidade de me atender no volume de calda e ter um retorno para o tanque para ter agitação de calda. Então, o equipamento em si ele precisa ter tecnologia embarcada. Falando um pouco, né, da tecnologia na vinhaça localizada, hoje nós fomos os pioneiros aí no trabalho com essa modalidade para os fenóforos e nós temos tecnologia. Então, o setor ele tem que absorver isso para que nós possamos, então, ter os melhores resultados. E é muito gritante, Pirola, você comentou do produto, né? Quando nós trabalhamos tecnologia embarcada, desenleiramento de palha, preparamos um momento para receber a tecnologia, os produtos chegam a ter o dobro de resposta no controle da praga. Então, para você ver o mesmo investimento, mas realizando as operações, os detalhes, com carinho para que nós possamos, então, extrair o melhor daquela tecnologia, que é o produto que nós vamos utilizar. Perfeitamente. Eu queria pegar exatamente um gancho e direcionar essa conversa, né, para Adriano Mastro. Mastro, o Zé falou que é importante, primeiro, né, destruidor de soqueira, depois retirar a palha, e a gente falou sobre cortador e aplicação associada de vinhaça localizada com inseticida. No caso do cortador de soqueira, que ele disse é um ponto de atenção, a gente não pode negligenciar essa prática com toda a sua vasta experiência. Adriano Mastro, quais são as principais práticas que o agricultor deve realizar através do cortador de soqueira para ser assertivo e atingir essa praga dos fenófilos leves que é de difícil controle? Pirola, excelentes pontos. Eu acho que o Dr. Zé Francisco já comentou algumas mensagens de atenção, né? Mas o que a gente tem visto no campo é que às vezes o operacional está muito mais preocupado em terminar a operação do que com eficiência de qualidade. Vamos citar um exemplo, um ponto importante, velocidade. Se a gente for trabalhar hoje a velocidade recomendada está em torno de 7 km por hora. O que implica se eu trabalhar numa velocidade superior a isso? O cortador de soqueira ele vai flutuar. Toda vez que ele flutua, o produto não vai ficar onde precisa. Se o produto não está onde precisa, provavelmente ali não vai ter um bom controle. E o produto chegar na larva que está lá escondida no rizoma é fator crítico de sucesso, né, Márcio? Exatamente. Nós temos que colocar o produto ali próximo das raízes para que ele seja absorvido e tenha um controle eficiente na larva. Né? Outro fator importante, que aí acho que é onde a gente escuta muito comentários de o cortador de soqueira ele destrói a soqueira, ou até mesmo, né, Zé? Vou tirar a botinha. Eu acho que a profundidade é um fator extremamente importante, porque a gente recomenda hoje em torno de 8 a 10 centímetros. Só que às vezes a gente encontra no campo cortador de soqueira com uma profundidade maior que isso. E aí é onde você vai causar um dano. Então não tem necessidade de você aprofundar esse cortador mais de 10 centímetros, mais de 12 centímetros. Isso já é um fator onde você vai preservar a qualidade da sua soqueira. Vazão. Quando a gente olha para rendimento, a nossa cabeça vou reduzir a vazão para que o meu cortador faça uma área maior e não precisa estar abastecendo. O Zé citou a gente tem resultados hoje científicos comprovados que quanto maior for a vazão, melhor a eficiência dos produtos.
E para aqueles que não seguem a orientação de fazer o enleiramento, que trabalham com palha esteirada, aí o cortador de soqueiro tem que fazer jus ao nome. Por quê? Porque ele tem que cortar a palha, né? A gente olha lá, às vezes o cortador de soqueiro não tem uma manutenção ideal no disco, e esse disco está empurrando a palha, principalmente quando a gente vai chegando próximo da época úmida. E a gente chama isso de efeito sanduíche, né? Então você imagina você realizar toda a sua operação e a hora que você olha lá, a palha está toda arrepiada no campo. Esse é um sintoma. Se você olhou a palha arrepiada, efeito sanduíche, o produto ficou envelopado. Se ele está envelopado, ele não vai ser absorvido de raiz, você não vai ter uma eficiência de produto, vai ter o prejuízo do cenovo. Então, esses acho que são os principais pontos que a gente tem que estar atento no campo quando a gente olha para a operação corte de soqueiro. Muito claro essas dicas, e importante a assertividade desse corte para justamente não acontecer o efeito sanduíche, né, Márcio? Exato. E Zé, pegando o último ponto que você trouxe, da importância, né, e do crescimento da vinhaça localizada, a Globalcana é pioneira nos estudos e desenvolvimento dessa modalidade, que tem crescido bastante, seja em função dos benefícios operacionais, de logística, otimização da mão de obra, né? E é claro, evidentemente que a redução do uso de fertilizantes, o inseticida ele pode ser associado junto da vinhaça localizada. No caso, a Syngenta tem o Engeopleno S, nós vamos falar mais sobre essa tecnologia, mas minha pergunta é por que a vinhaça localizada associada ao inseticida, no caso da Syngenta, Engeopleno S, tem excelentes resultados de controle no campo? O Pirola, esse projeto, né, nós iniciamos lá atrás, em 2018, e o ponto fundamental, né, que as pessoas têm que entender que quando eu tenho a palha esteirada, ela se torna um absorvente da vinhaça, né, Márcio? Parte, dependendo da variedade, dependendo da idade de corte, eu vou perder de 17% a mais de 30% do volume de vinhaça preso nessa palha. Então, se torna fundamental, novamente falando da palha retirada. Quando a gente parte para a vinhaça localizada, o Pirola, nós exaustivamente estudamos todo o modelo de trabalho sobre essa tecnologia. Primeiro ponto, a homogeneização do produto ela se faz fundamental para o resultado positivo dele. Então, o que nós preconizamos? Nos pontos de abastecimento, nós temos que ter uma automação industrial ali para que eu possa ter, vamos pegar, por exemplo, o Engeopleno, já pré-diluído. Se eu demoro 10 minutos para abastecer o bitrem com vinhaça, essa calda de enjeu ela tem que ser injetada em 10 minutos também. Então, a tecnologia de carregamento ela é fundamental para a homogeneização do produto. Por que eu te falo isso? Porque o pulo do gato lá no campo é o ensopamento da toceira com o produto. Então, aquele bulbo que a gente cria de 6 a 7 centímetros sobre a toceira vai penetrar por capilaridade nos orifícios de entrada que a larva fez ou a larva que fez de saída do adulto depois, esse produto penetra e mata. Então, isso é fundamental para o funcionamento do produto. Agora, quando você pensa no aplicador, no passado nós tínhamos um equipamento que era simplesmente um descartador de vinhaça. Hoje nós encaramos esse equipamento como um pulverizador. Então nós temos tecnologia para aplicação com volume conhecido metro a metro. Então isso é importante para a quantidade de produto que vai cair. Agora, a evolução disso foi com que agora nós temos um tanque com alta tecnologia embarcada que nós já estamos injetando um Engeopleno diretamente no sistema de aplicação. Então, olha a evolução que nós tivemos no equipamento. E cada vez mais, Pirola, a gente vai ter que entender isso. O Mastro falou muito bem da questão do envelopamento do produto no corte. Até que nós tivermos assim, nós não vamos conseguir resultados positivos. Nós temos que trabalhar o quê? Todo um sistema para que o produto entregue o seu melhor. Mas isso antecede ao produto, antecede as técnicas que a gente vai fazer para que isso aconteça. Perfeitamente. E até a vinhaça que anos atrás era descartada de maneira qualquer, vamos dizer assim, depois a vinhaça passou a ser utilizada por aspersão e agora acho que uma grande inovação que é a tecnologia da vinhaça localizada associada ao Engeopleno S.
E aí minha pergunta, Zé, aproveitando esse contexto de cortador de soqueira ou vinhaça localizado, você que já fez inúmeros testes com o Engeoplano S, tem uma experiência muito grande, é pioneiro no desenvolvimento da utilização, né, do inseticida junto à vinhaça localizada. Quando que eu escolho vinhaça localizada ou cortador de soqueira? E além disso, tem diferença na performance do produto Engeoplano S, considerando e comparando através do cortador de soqueira 70-30 ou junto à vinhaça localizada? O Pirola, esse é um ponto importante, né? Nós conseguimos viabilizar a aplicação da vinhaça hoje. Para você ter ideia, não importa o raio, ela se torna viável economicamente. Então, a logística está bem trabalhada e bem desenhada. Perdão. Se eu estou indo com a vinhaça localizada, eu já maximizo uma operação. Então, eu não vou gastar com o cortador, porque eu vou ter mais uma adição na operação. Então, aonde eu estou indo com a vinhaça localizada, fazendo uso da alta tecnologia, tanto no abastecimento e no aplicador, para que eu possa ter esse produto muito bem homogeneizado, ele é extremamente viável, Pirola. Aonde eu passo com um cortador? Aonde a vinhaça localizada não está chegando. Ou nas áreas de vinhaça com aspersão. Então, o cortador ele vai pegar um nicho de trabalho aonde a vinhaça localizada realmente não está chegando. Então, é importante isso, né? Se nós estamos viabilizando sobremaneira a questão da logística e da maximização de operação, nós temos que caprichar justamente nisso, na tecnologia de abastecimento e embarcar a tecnologia nos aplicadores, Pirola, para que nós possamos, então, extrair o melhor resultado do produto. Perfeitamente. Eu acho que, além disso, né, Mastro, a vinhaça localizada, ela incrementa na produtividade, né, por conta de toda a irrigação e dos fertilizantes que a compõem. Na sua experiência, qual que é a média de ganhos de produtividade de quem tem utilizado a vinhaça localizada associada ao inseticida? O Perola, hoje assim, a gente pode falar uma média aí de 7 a 8 toneladas desse ganho aí, né, com o uso da vinhaça localizada, pelos benefícios que a gente está vendo, tanto de logística, mas também para que você tenha ali quase que uma irrigação de salvamento e tá, é como se fosse uma injeção na veia, né? Então o produto, assim como os nutrientes, já fica disponível imediatamente após a aplicação. Perfeito. E aí, Márcio, aproveitando aqui o seu conhecimento, desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta. Syngenta possui o Engeoplano S, né, que é um produto inseticida referência no controle dos fenóforos leves e também de outras pragas. E minha pergunta direta é: qual que é os principais benefícios da utilização do Engeoplano S para o controle dessa praga de dificílimo controle que vem reduzindo bastante a produtividade dos canaviais? Ô Pirola, como você citou, né, o Engeo hoje ele é a referência para controle de fenófilo. E aí o Engeo tem algumas características específicas dele que fazem com que essa eficiência seja maior. Quando o José citou a parte de ciclo da praga, né, a gente vê que é uma praga de ciclo longo, né? Então, ou seja, a tecnologia Zeon que tem dentro do Engeoplano, que elas são microcápsulas, né, ela promove com que o produto seja liberado imediatamente após a aplicação e depois liberado gradativamente, né? Então, isso proporciona um maior residual, um maior período de controle. Quando a gente olha para a solubilidade do Thiamethoxam é uma solubilidade ideal, né? A gente chama de solubilidade adequada. Por quê? Se a gente está entrando num período mais seco, né, ele não precisa de tanta umidade para que ele fique disponível para as plantas. Então, com uma baixa umidade, após a aplicação, já é disponibilizado para que a raiz absorva o Thiamethoxam. Quando a gente entra numa época úmida, né, mesmo que eu tenha uma alta umidade, uma alta precipitação, ele não é lixiviado. Então, ele vai permanecer ali na camada de